medo, ansiedade e estresse. Você também tem dificuldade para diferenciar o que é um, o que é o outro? Sim, de fato, os três são coisas muito parecidas e têm reações muito parecidas, e por muitas vezes a gente acaba confundindo e fica sem saber o que é um, o que é o outro. Mas vem comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer para você algumas semelhanças e algumas diferenças entre o medo, a ansiedade e o estresse. Eu sou a psicóloga Aline Bedin e eu estou aqui para ajudar você a se livrar dos desafios que a ansiedade te impõe. E nós podemos dizer que o medo e a ansiedade são duas faces da mesma moeda. Eles são muito parecidos e eles ocorrem da mesma maneira. O mecanismo de ação no organismo é o mesmo. Então, os dois liberam cortisol e adrenalina quando ocorrem ali as reações no organismo. E você já reparou como a pessoa que tem ansiedade, ela também sente medo? E a pessoa que sente medo também tem ansiedade? Então são duas coisas que andam muito juntas, duas coisas que andam muito parecidas. Então a gente precisa lembrar que quando se fala em medo, normalmente o medo ele está ligado a um perigo que é mais identificável. Você sabe, você consegue distinguir o que está te causando esse medo. Normalmente está atrelado a alguma questão de sobrevivência, alguma questão de ameaça à vida. Então, por exemplo, se você for atravessar uma rua movimentada, você vai ter medo de simplesmente chegar e atravessar. Você vai avaliar certo a situação, né, para conseguir saber qual que é o melhor momento para atravessar. Então, você tem ali um perigo que é identificável, tá causando ali uma ameaça à tua vida caso você não cuide. Então, esse medo ele acaba aí sendo identificável. Então isso está mais voltado à questão do medo do que da ansiedade. Já na ansiedade, ela já é um pouco mais subjetiva, então nem sempre você consegue identificar exatamente qual é a causa da ansiedade. Então, e está muito ligada também ao medo do futuro, uma preocupação excessiva com o que vai acontecer, né? E nem sempre há um risco de vida envolvido. Então, isso já remete mais à ansiedade, para você conseguir diferenciar um pouco da questão do medo. Então, se a gente voltar para o exemplo da rua movimentada, quando se fala em medo, as reações de medo são ativadas quando você está ali para atravessar a rua, e aí você começa a ver o cenário, entender o que está acontecendo e dispara essa reação de medo. Quando é ansiedade, só de você pensar em atravessar a rua, você já tem essas reações fisiológicas no teu organismo, né? Já é disparado só com a imaginação. Então, não necessariamente você precisa estar lá na rua para atravessar. Essas sensações, essas reações, elas acontecem antes disso. Então, essa é um pouco da diferença entre o medo e a ansiedade. As reações de estresse, elas já são mais voltadas para marcadores bioquímicos do nosso organismo. Então, quando ocorre uma situação de estresse, ocorre a liberação de noradrenalina, adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Então, é um pouquinho diferente do medo e da ansiedade. E quando você fica estressado, então você se sente muito irritado, né? Você se sente muito nervoso. Então, muitas vezes o estresse ele acaba indo até um pouco mais pro lado da raiva do que pro lado do medo. Então tem essa diferença, né? E aí, claro, para você lidar com essas três situações, eu tenho algumas dicas que você pode implementar aí no seu dia a dia que vão auxiliar na melhora dessas três situações. Que, claro, né, uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, com certeza vai ajudar aí a reduzir tanto a ansiedade, quanto o medo, quanto o estresse, né? A questão de exercícios físicos regulares também auxilia ali na produção de neurotransmissores, na liberação de neurotransmissores na tua corrente sanguínea que vão auxiliar no teu bem-estar, então isso também é extremamente benéfico. A meditação, que eu falo muito, né, bato muito nessa tecla da meditação, porque realmente a meditação ela ajuda você a aprender a controlar os teus pensamentos, a direcionar os teus pensamentos. Então, tanto quando você está numa crise de estresse ou até mesmo numa crise de ansiedade ou está sentindo muito medo, a partir desse controle dos teus pensamentos que você aprende com a meditação, você consegue minimizar os efeitos dessas situações. Então, ela faz muita diferença, né? Outra coisa que você pode utilizar para se acalmar,
né, quando você está no meio de uma crise, são algumas técnicas de respiração. Então você pode utilizar a respiração quadrada, por exemplo, você pode utilizar a respiração diafragmática, né, que são todos exercícios de respiração aí que vão ajudar você a diminuir a liberação, né, da noradrenalina, da adrenalina, do cortisol, enfim, na tua corrente sanguínea. Então vai ajudar você a se acalmar. E também, claro, a gente precisa lembrar, especificamente quando se fala na questão do medo, né, já voltando um pouco mais para a ansiedade também, que tanto o medo quanto a ansiedade, eles têm o poder de nos paralisar muito, né, de nos fazer com que a gente evite essa situação que está nos causando medo. E é super importante que nessas situações, ao invés de você evitar, você possa enfrentar, né? Você possa ir com medo mesmo, você possa fazer mesmo sentindo medo, porque a partir desse momento, a partir de quando você vai enfrentando essas situações que te causam medo, que você vai conseguindo lidar melhor com esse teu medo. É claro que existe o jeito certo de fazer isso, né? Então, a fazer terapia também vai ajudar você e muito a lidar com essas três situações, né? Então, caso você perceba aí que você está sofrendo com alguma dessas situações e não está conseguindo dar conta sozinho, procure ajuda especializada, procure uma psicóloga que vai te orientar aí nesse caminho e vai te ajudar, né, a lidar com toda essa situação, certo? E se esse conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, compartilhe ele com mais pessoas, né? Ajude a levar esse conteúdo mais longe e beneficiar aí mais pessoas também.